Falar agora do metabolismo do glicogênio, mais especificamente sobre a glicogenólise, né? A quebra do glicogênio. O que ocorre? Nós já estudamos que a glicose entra na célula, gasta um ATP, ela é fosfatada, ela fica presa dentro da célula. Em situação alimentado, ela vai a piruvato, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, para gerar ATP. Nós vimos também que com a sobra dela, o que ocorre? Ela vai a glicogênio para ser armazenada, é uma reserva o glicogênio. Por que em forma de glicogênio? Porque em forma de polímero ela reduz a osmolaridade, ou seja, se eu armazeno em forma de glicose, ia ser uma grande quantidade de glicose para poder puxar essa água. A água ia em direção ao interior da célula. Então, eu teria uma grande osmolaridade. Em forma de glicogênio, que é um polímero, essa osmolaridade diminui. Então, a gente armazena glicose na forma de glicogênio. E aí, ainda no período alimentado, nós temos a via das pentoses, que tem duas funções: produção de ribose 5-fosfato, que é a base dos nucleotídeos de DNA e RNA, certo? E nós temos também a produção de NADPH. NADPH é um carreador de elétrons que vai doar elétrons, que vai fazer o quê? Reduzir a glutationa. Nós vimos que a glutationa é um importante antioxidante para o nosso organismo. Ela doa o elétron para o radical livre, fica sem esse elétron, e quem vai reduzir, ou seja, quem vai doar esse elétron de volta para a glutationa para ela continuar trabalhando, é o NADPH, beleza? Então isso aqui nós vimos. O que nós vamos ver agora? Passou o período pós-prandial, até em média aí, a partir de 3 até 6 horas depois de ter alimentado, o nível de glicose no organismo começa a diminuir, né? E o glicogênio ele vai ser quebrado. Então, para quebrar esse glicogênio, o processo de quebra desse glicogênio é a glicogenólise. Beleza? Então, uma revisãozinha aqui do percurso para a gente ver o que ocorre. Voltando então aqui para a glicogenólise. O que é a glicogenólise? É o processo de quebra, processo catabólico. O que é catabólico? Catabolismo é a parte de quebra. Anabolismo, a parte de criação. Catabolismo, a parte de quebra. Que permite, né, quebra o glicogênio em glicose 1-fosfato, que é a primeira molécula depois que a glicose sai de glicose 6-fosfato dentro da célula, né, de glicose 6-fosfato, ela vai a glicose 1-fosfato, isomeria, né? Então, essa glicose, ela volta, faz o caminho contrário, até chegar em glicose 6-fosfato, para sair da célula através da glicose 6-fosfatase, né, que vai tirar o fosfato, ase, quebra de fosfato, vai tirar esse fosfato para a glicose sair da célula, beleza? Então a glicogenólise é o processo de quebra do glicogênio, é onde eu vou aproveitar essa glicose que eu tenho armazenada. Quando ela acontece? Em períodos de jejum, exercício físico ou estresse. Estresse, entenda aqui, não como assim, eu tô estressado, tô nervoso. Não. Estresse, quando o corpo está em estresse, atividades com muita adrenalina, exercício físico intenso, certo? Jejum muito intenso, muitas horas. Esse estresse aqui é que causa um estresse para as células do corpo. Então, tudo que causa estresse para o nosso corpo, para o organismo,
estimula a glicogenólise, beleza? O que acontece? Como eu disse, o catabolismo acontece onde? No fígado, no jejum, exercício e estresse. Para que serve? Para manter a glicemia entre as refeições. É muito importante manter uma quantidade de glicose circulante no sangue. Existem tecidos que só alimentam da glicose, por exemplo, o cérebro. Então, essa quantidade de glicose circulante, ela tem que ter um nível ótimo. Para manter essa glicose circulante, o fígado quebra o glicogênio que está armazenado. Responde a quem? Glucagon. Claro, se a gente não está ingerindo glicose, quando a gente ingere glicose, quem está comandando a brincadeira é a insulina. Quando a gente está no período de jejum, quem está comandando a brincadeira é o glucagon. Deixando bem claro aqui, já falei isso mais de uma vez para vocês, que quando a insulina está ativa, o glucagon não está lá numa bolinha guardado, esperando ser solto, não. E nem muito pelo contrário, nem quando o glucagon está ativo, a insulina está lá no pacotinho dela esperando para sair, não. Todos os dois existem. Cada um, no seu momento, está um nível maior que o outro. Então, é quem está comandando o espetáculo. Não quer dizer que o outro não esteja no espetáculo, né? É quem comanda o processo. No glicogênio, a gente tem cerca de 55 mil resíduos de glicose. Ou seja, né, 55 mil glicoses juntas ali no processo. No fígado, chega a armazenar 120 gramas de glicogênio. Essa imagem aqui, nós vamos ver ela várias vezes, porque ela é uma imagem muito interessante. Olha só, se nós temos o alimento, alimentou, taxa de glicose sobe, né? Quantidade de glicose. Glicose vai, passa nas células beta do pâncreas. Pâncreas libera quem? Insulina. Insulina vai. Quando chega no fígado, estimula quem? Forma do glicogênio, certo? Nível de glicose caiu no sangue. O que acontece? As células alfa do pâncreas liberam glucagon. Glucagon estimula quem? A quebra do glicogênio para liberar a glicose. Então é muito interessante essa imagem. Quando eu tenho jejum, eu tenho o glucagon comandando. Quando eu tenho estado alimentado, eu tenho a insulina comandando o processo. Essa outra imagem aqui, eu estou reforçando isso porque é mais importante do que a química do processo é a gente entender o que ocorre no organismo em cada momento. Então, olha só, se eu alimento, eu tenho minha glicose aumentada, eu tenho um estado de hiperglicemia, no pâncreas vai perceber, eu já falei para vocês que a célula que está na parede do pâncreas para carregar glicose é a GLUT2. A GLUT2 ela está sempre na parede do pâncreas, mas ela tem baixa afinidade com a glicose. Então, essa glicose só vai entrar no pâncreas quando tem muita quantidade. Quando o pâncreas percebe que tem glicose lá dentro, é porque tem uma quantidade maior circulante. O que ele vai fazer? Ele vai liberar insulina. As células beta liberam insulina. No liberar a insulina vai fazer o quê? Nas nossas células normais, a insulina vai permitir a entrada da glicose. Por quê? Porque as outras células têm GLUT4, principalmente as musculares. A GLUT4 ela não fica na membrana, a GLUT4 fica dentro da célula. Quando entra a insulina na célula, essa GLUT4 ela é enviada para a parede para permitir a insulina entrar. Então, a célula beta soltou insulina no fígado, vai estimular a formação de glicogênio, nas nossas células vai permitir a entrada de glicose para seguir as vias, a via metabólica necessária, produção de ATP, via das pentoses e por aí vai. Quando o nível de glicemia plasmática volta ao normal.
Quando eu estou com um período de jejum que esse nível baixa do normal, então eu tenho uma hipoglicemia, o pâncreas também tem condição de perceber a baixíssima quantidade de glicose, não tem nada entrando nele. O que ele vai fazer? Ele vai liberar glucagon pelas células alfa. Liberou o glucagon vai, estimula o fígado a fazer a glicogenólise, que é o que nós estamos estudando agora. Ele vai quebrar o glicogênio para liberar uma quantidade de glicose no sangue para manter um nível de glicemia. No músculo, nós também temos glicogênio. Só que no músculo, o glicogênio é para fornecer energia local, para o esforço ou contração vigorosa. Então, quando o músculo precisa de energia, ele quebra o glucagon. Ele quebra o glicogênio. E no músculo não tem aceptor de glucagon. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os nossos músculos, eles não percebem o jejum. Nossos músculos não sabem o que é jejum. Eles usam o glicogênio interno, de acordo com a necessidade. Eles entendem a adrenalina. A adrenalina tem interferência no músculo, e tem estímulos próprios, a própria necessidade. Nos músculos, nós temos de 350 a 400 gramas de glicogênio. Pode parecer muito mais do que no fígado, mas nós temos músculo no corpo todo, né? E no fígado tem lá 120 gramas, mas só lá nele, para manter a glicemia do corpo. De 350 a 400 de glicogênio no corpo todo, em todos os músculos. Então não há essa discrepância que parece se a gente analisar só os números. Então, voltando e sendo um pouco mais incisivo e chato para poder lembrar disso aqui, no fígado o glicogênio vai à glicose 6-fosfato, pela glicose 6-fosfatase e a glicose cai na corrente sanguínea. No músculo, o músculo não tem glicose 6-fosfatase. Então, o que eu quero dizer? Se ele não tem a enzima que tira o fosfato que está prendendo a glicose dentro da célula, glicose 6-fosfato, se ele não tem a enzima que está prendendo ela lá, quando entra a gente no fosfato e prende lá dentro, se ele não tem essa enzima, o que vai ocorrer? Essa glicose que vai ser liberada no músculo, ela vai permanecer dentro do músculo. Ela não vai ser liberada para a corrente sanguínea. Entendeu? Então, o glicogênio do músculo, ele é utilizado pro músculo. O glicogênio do fígado para manter glicemia na corrente sanguínea. As reações são muito simples. Nós temos o glicogênio fazendo ligações alfa-1,4. O glicosil é a parte do resíduo quando ele está colado. Nós temos N resíduos. Esse N pode ser 55 mil, 50 mil, 20 mil. Eu tenho N. Fato é que quando eu vou fosforilar, né, eu vou adicionar um fósforo pela glicogênio fosforilase. Ela vai de glicogênio 1,4 glicosil, ela vai, quebra uma ligação alfa-1,4, libera a glicose e 1-fosfato. Pela fosfoglicomutase, vou fazer uma mudança, ela vai mudar de 1 para 6. Vocês lembram que eu já expliquei essa questão de mutase e isomerase? A isomerase é como se eu pegasse o composto, destruísse e fizesse outro. A mutase, ela fala assim, ó, eu tenho um, eu vou te emprestar um, eu tenho um, você quer um aqui, eu vou te emprestar um aqui e vou tirar, vou pegar o outro do outro lado. Então ela faz uma permuta, por isso que é mutase. Ela faz uma permuta. Então ela faz a permuta, ela põe um carbono, um fosfato na posição 6 e vai lá e arranca esse fosfato da posição 1.
volta a glicose 6-fosfato. Pela glicose 6-fosfatase, nós temos glicose circulante. De onde eu estou falando essa glicose 6-fosfatase? No fígado. Eu já falei com vocês que o músculo não expressa a glicose 6-fosfatase. Nós vimos que chega a um ponto que esse glicogênio ele vai fazendo ramificações. Quando eu venho quebrando e eu chego no ponto da ramificação, na ramificação a ligação é alfa 1,6. Quando eu desramifico, é o único momento em que solta glicose livre, em vez de glicose 1-fosfato. Então, quando eu quebro a ramificação com a enzima desramificadora, eu libero uma glicose livre. Aqui fica mais fácil da gente enxergar. Olha só, eu tenho a ramificação, eu vou quebrando as glicoses, quebrando, liberando a glicose livre. Quando eu chego no ponto da ramificação, e aí as glicoses livres, ó, eu vou liberando glicose 6-fosfato. Quando eu chego na enzima última aqui, ó, de ramificação, quando eu quebro aqui, eu já vou liberar quem? Eu já libero glicose. Eu não vou ficar com ligação nenhuma aqui. Então eu vou liberar a glicose de uma vez para a corrente sanguínea. É o único momento em que o glicogênio libera glicose em vez de glicose 6-fosfato. É quando quebra a ramificação. Quando quebra a ligação alfa 1,6 pela enzima desramificadora. Certo? Então, as etapas. Clivagem da alfa 1,4. Alfa 1,4 nós temos aquela ligação alfa 1,4 que eu mostrei para vocês. Essa clivagem, clivar significa cortar. Então, o fosfato vem, passa aqui, fosfato inorgânico, quebra, libera essa glicose 1-fosfato. Quando quebra a ligação, esse fosfatinho que entrou vai ficar glicose 1-fosfato. A enzima, quando chega a vez da enzima desramificadora, ela vai, transfere os blocos de 3 resíduos. Quando a enzima alfa 6 glicosidase quebra, nós temos o quê? Uma glicose livre. É a única hora que tem glicose livre, é quando eu quebro a ramificação. Conversão de glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato pela fosfoglicomutase. Eu cheguei à glicose 6-fosfato, que é aquela glicose que está presa dentro da célula. Se eu preciso, no fígado, né, nós estamos falando, se eu preciso que ela saia da célula, e eu prendi ela quando ela entrou com um fosfato, eu preciso tirar esse fosfato. Então, eu vou usar a glicose 6-fosfatase, vou quebrar esse fosfato e vou liberar glicose na corrente sanguínea. Isso nós estamos falando para vou repetir, fígado. Por quê? Porque no músculo, a glicose ela vai gerar ATP no músculo. Ele não expressa a glicose 6-fosfatase e também o músculo não responde a glucagon. Aí, as partes mais importantes dessas matérias são as regulações. Tanto que o próximo slide, eu fiz um slide de comparação de regulação entre a glicogênese e a glicogenólise. Mas então aqui a gente já veio para adiantar. O glucagon e a adrenalina, né, são enzimas que estimulam. Aqui, ó, glucagon é um hormônio, na verdade, desculpa, falei enzima. Glucagon no fígado e adrenalina no fígado e no músculo. O músculo não tem aceptor de glucagon. Então, o que acontece? Ativa. Glucagon estimula.
certo? Ele vai estimular as enzimas. Mais importante de que gravar esses nomes dessas enzimas que ativam é gravar o quê? É a regulação hormonal, é que o glucagon ativa a glicogenólise, a adrenalina ativa a glicogenólise no fígado e no músculo, certo? Essas são as enzimas do processo. Para eu ativar algum processo, as enzimas têm que funcionar. A cascata de fosforilação é o quê? É você chegar ou com glucagon ou com adrenalina e vai fosforilando. Ela vai perceber que tem o glucagon, adrenalina. Então aqui nós estamos vendo no músculo, no miócito, no hepatócito chegou aqui o glucagon, vai de ATP, vai gerar AMP cíclico. ATP é o quê? Adenosina trifosfato. Desculpa. Aqui é adenosina monofosfato. Monofosfato, então quer dizer que eu já tirei 2 fosfatos. Quer dizer que minha energia está baixa. Certo? Ela ativa o adenosina monofosfato, ativa a enzima pKa. A pKa vai ativando as enzimas até tirar do glicogênio, ativar glicogênio 1-fosfato. Então a cascata de fosforilação é simplesmente ativando, vai fosfatando tudo aqui para baixo até chegar lá na liberação do glicogênio. A regulação alostérica, ou seja, o que é alostérico? É o próprio organismo se regulando. No músculo, o músculo percebe que tem AMP, adenosina monofosfato, ativa a glicogênio fosforilase. Qual que é a glicogênio fosforilase? É que nós vamos dar início à quebra do glicogênio. No fígado, a própria glicose inibe a forma ativa da enzima. Lógico, se eu tenho muita glicose, o fígado percebe para que possa fazer glicogênio e não quebrar, né? Então, no fígado, se eu tenho glicose, o que ele vai fazer? Ele vai impedir de quebrar o glicogênio. Para que eu vou gastar a minha reserva se eu tenho glicose sobrando? Não faz sentido. Então, um próprio regulador é a glicose. Da mesma forma que no músculo, eu falei de AMP, mas se eu tenho ATP, o que é ATP? A energia, reserva energética, ou G6P, glicose 6-fosfato. Se eu tenho muita glicose 6-fosfato dentro do músculo, quer dizer que eu tenho muita glicose para fazer ATP. Se eu tenho muito ATP, tem lógica eu quebrar meu glicogênio, que é a minha reserva? Não tem lógica. Então, glicose dentro da célula e ATP vão inibir. Essa questão de regulação, que é o que é mais cobrado em tudo enquanto é prova no Brasil, ela, inclusive em casos clínicos, ela é muito questão de lógica. Se você entende o processo, para que lado vai cada via, o que acontece, você consegue deduzir essa questão da regulação. Aqui nós temos um quadro só de comparação para não ficar dúvida. A função principal do glicogênio, da glicogenólise, né, no fígado, é manter a glicemia, no músculo, fornecer energia local. No fígado, nós temos receptor de glucagon e adrenalina, no músculo, apenas adrenalina. Músculo não tem receptor de glucagon. A enzima glicose 6-fosfatase, que é a que libera a glicose, nós temos ela expressa no fígado, mas não temos ela expressa no músculo. Como eu disse, o músculo ele usa para fornecer energia local. A glicose não sai de dentro da célula muscular. Então, no fígado, o destino da glicose é o sangue, para manter a glicemia circulante. No músculo, a produção de ATP para geração de energia interna, energia própria. Aqui nós vamos ter uma questãozinha bacana, vamos dar uma lida nela aqui. Durante o jejum, o fígado mantém os níveis glicêmicos principalmente por meio da glicogenólise. Qual das afirmações a seguir melhor explica por que o músculo esquelético não contribui para esse aumento de glicose no sangue? Essa aqui é fácil, né, gente? Eu falei durante todo o slide aí, muitas vezes.
Vamos ler aqui. O músculo possui glicogênio em menor quantidade que o fígado? Não, muito pelo contrário, ele possui até em maior. O músculo utiliza glicose 6-fosfatase apenas em situações de estresse. O músculo não utiliza glicose 6-fosfatase de forma nenhuma, ele não tem glicose 6-fosfatase. O músculo não possui receptores de adrenalina, muito pelo contrário, o músculo possui receptores de adrenalina. O músculo não expressa a enzima glicose 6-fosfatase. Certíssimo. A gente não precisa fazer questão de eliminação, não. Por quê? Porque a gente sabe, a gente estuda, a gente sabe a questão. O glicogênio muscular não é degradado em glicose 6-fosfato, ele é degradado em glicose 6-fosfato, sim senhor. Só que ele não sai da célula, ele fica aqui em glicose 6-fosfato para seguir o caminho da glicólise, até chegar lá em fosforilação oxidativa, gerar ATP para o músculo. Certo? Então não tem esse negócio da gente, vou fazer por eliminação. A gente sabe a resposta, ó. Gabarito letra D. A enzima que realiza a clivagem das ligações alvo-onclato no glicogênio, liberando glicose 1-fosfato, é ativada em situações de estresse. Assinale a alternativa que descreve corretamente o mecanismo bioquímico dessa ativação. Desfosforilação mediada por insulina. Estresse não é mediado por insulina. Ativação direta por glicose? Não, se eu tenho glicose, eu não vou ter clivagem da ligação ao alfa-1,4. Fosforilação via pKa após ativação do receptor hormonal. Opa, olha aqui nossa resposta. Por que essa aqui? Essa é aquela que eu falei, da cascata de fosforilação. Vocês vão ver que toda vez que a gente falar fosforilar, nós vamos quebrar alguma coisa. No próximo slide eu vou explicar isso para vocês. Ativação via glicose 6-fosfatase? Não. Ativação dependente de cálcio intracelular? Também não. Gabarito letra C. Sobre a atuação de enzima desramificadora durante a glicogenólise, assinale a alternativa, aí a gente tem que ler. Não devia colocar em negrito não, mas é só para vocês ficarem espertos. Incorreta. Aí a gente vem cá e lê logo a primeira correta e já erra a questão. Atua sobre as ligações alfa-1,6. A ramificação acontece na alfa-1,6, não é? Então, ela atua aqui. Essa questão está correta. Possui uma atividade de transferase? Possui. Por quê? Porque ela vai fazer uma transferência da quantidade de glicose para cima, para a ramificação. Enzima desramificadora libera uma glicose livre? Libera. É o único momento que libera na quebra do glicogênio. Atua antes da glicogênio fosforilase iniciar a clivagem? Não. Olha só, nós temos a glicogênio, aqui nós temos a ramificação. A ramificação alfa-1,6 está nesse ponto. Até eu chegar nesse ponto, eu posso começar a quebra do meu glicogênio aqui. Se eu parar aqui, quando eu for fazer glicogênese, eu continuo aqui. Então, ela não acontece antes da fosforilase iniciar a clivagem, ela acontece depois. O que a gente já faz? A gente já sabe, gabarito, letra D. Beleza? Tem mais questões aqui, eu vou deixar para vocês fazerem. Tem só mais duas, vamos fazer, né? Em relação à regulação alostérica da glicogenólise, olha só, regulação alostérica, regulação do próprio organismo. É correto afirmar que no fígado o AMP ativa a glicogênio fosforilase. A AMP ativa a glicogênio fosforilase. Nós estamos falando aqui de quebra do glicogênio. Olha só. No músculo, a glicose 6-fosfato inibe a glicogênio fosforilase. Glicose 6-fosfato inibe a glicogênio fosforilase no músculo. Se eu tenho muita glicose, eu vou inibir. Só que aí, olha aqui, ó, só para pegar para vocês. A AMP circulante, ela não afeta o fígado na regulação. No músculo, a glicose inibe diretamente a fosforilase quinase? Não. No fígado, a glicose 6-fosfato ativa a enzima glicose 6-fosfatase.
Não é a glicose 6-fosfato que ativa. No fígado, a ATP ativa o glicogênio fosforilase? Não, uai. Glicogênio fosforilase é quebra. ATP, se eu tenho muito, eu vou quebrar meu glicogênio? Eu não vou, né? Então, ó, no músculo, o glicogênio, glicose 6-fosfato, inibe a glicogênio fosforilase. Lógico, se eu tenho muita glicose 6-fosfato, eu vou usar, porque é o único jeito que eu tenho de usar, porque ela está presa lá dentro. Ela não vai sair para a corrente sanguínea. Então, se eu tenho glicose 6-fosfato dentro do músculo, o que eu vou fazer? Eu vou inibir a glicogênio fosforilase. Não vou quebrar meu glicogênio, gabarito, letra B. Qual das seguintes opções descreve corretamente o papel da glicose 6-fosfato gerada pela glicogenólise em tecidos distintos? Olha só, em tecidos distintos. No músculo é convertido em glicose livre, já está errado. O músculo não libera a glicose, ele é egoísta, ele mantém a dele. No fígado, entra diretamente na glicólise para a produção de energia. Não, senhor. O fígado não vai produzir energia, não. No fígado, nós não falamos que o glicogênio está lá para manter a glicemia? No músculo, é canalizada para a glicólise, gerando ATP local. No fígado, é convertida em piruvato pela fosfoglicomutase? Não, nada a ver. Em ambos os tecidos, é usada exclusivamente na via das pentoses? Nada a ver, né? Se nós estamos quebrando glicogênio, estamos precisando de energia, nós vamos fazer exclusivamente via das pentoses, que é uma via que não gera ATP? Nunca, né? Então, gabarito, letra C. Beleza, gente? Essa aqui foi a aula de glicogenólise.